you hear about it. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life. Funny as it may seem, some people get their kicks stepping on dreams, but I don't let it get me down. 'Cause this whole world, it keeps going around. Fala aí, galera! Bem-vindo ao primeiro Podcast, o podcast do canal Podeixar. Desculpa a minha voz embarganhada, é que eu ri demais no novo filme do Coringa. Eu sou Kansas, aquele que ri à toa sem ter nenhum tipo de distúrbio. Kansas, parece que você não me ouve. Só o que eu tenho são pensamentos positivos. Pega essa referência. Agora eu entendi. Essa eu entendi. Estamos juntos aqui, Kansas e Gus, para esse primeiro podcast do canal Podeixar, para falar desse filmão que ressuscitou nosso canal. A gente terminou de assistir o filme e falamos, temos que falar sobre ele. Então vamos falar de Coringa, de Joaquin Phoenix e do diretor Todd Phillips. Então vamos falar sobre esse filmão, Coringa. Nossa, que filme, hein? Que filme, cara. Que filme. E como você falou, a gente achou que não adianta só fazer um vídeo, a gente tem que falar mais sobre esse filme, cara. Não tem como 10 minutos só de conversa falar tudo que a gente pensou e tudo que a gente sentiu assistindo esse filme. Porque, pra quem não sabe, nós temos um canal no YouTube, o Podeixar. A gente lançou um vídeo falando sobre esse filmão, dando a nossa crítica, fazendo a nossa análise, mas porém sem spoilers. Estamos aqui para falar sobre tudo, com spoilers. Lembrando, fala comigo, Gus. O quê? Com spoilers. Ah, tá. Com spoilers. Agora sim, hein? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente deve falar, a princípio, olha o contágio da risada do Coringa tá predominando aqui. A princípio que a gente tem que falar sobre as expectativas que tínhamos em torno do filme. Eu não sei você, mas eu tinha muito medo após ver o Coringa do Jared Leto, que convenhamos, não é? A gente vai falar sobre isso mesmo? Não quero falar sobre isso, eu não quero falar sobre o Coringa do Jared Leto. Hoje não. Hoje sim. Não, mentira. É que assim, pra mim, o Coringa, eu não sei. Mais pra frente, ao decorrer desse podcast, eu vou explicar melhor, mas é difícil superar o Heath Ledger. É difícil, cara. É muito difícil. E assim como é difícil não comparar, mas a gente tava falando um pouco do por que a gente tava com tanta vontade de assistir esse filme como a gente tava. Fazia tempo que eu não ficava com uma hype alta assim pra filme, nesse estilo ainda de filme. A gente foi assistir, teve esse ano Os Vingadores, que foi um filme que acho que ultrapassou muita coisa que a gente já viveu nos cinemas de super-heróis. Acho que foi a coisa mais grandiosa que a gente já teve. Sem dúvidas. E a gente, se a gente parar pra pensar como que a gente ia ficar de novo com uma hype tão alta assim pra assistir um filme de novo de um universo super-herói da DC, depois da decepção que a gente teve dos últimos filmes, né, que a gente decepcionou. Importante falar, pelo menos eu quero fazer uma ressalva. Não enquadro Man of Steel e BVS nessas decepções. E eu não acho que Liga da Justiça é tão ruim assim quanto falam. Eu não gosto. Eu não acho tão ruim assim quanto falam, mas pior ainda quando falam de BVS, que pra mim é um filmaço. Então, já tem uma polêmica aqui já agora, então, que vai ter muita gente detonando isso. Mas, enfim, a gente teve o grandiosíssimo, mestríssimo
que a gente tem que referenciar pro resto da vida. Heath Ledger, que fez, eu acho que a maior atuação de todos os tempos no cinema, baseado em um personagem de história em quadrinho. Eu digo baseado em um vilão. Eu não lembro... Sim. Cara, eu gosto muito do Gary Oldman, o Profissional. Cara, gosto de alguns outros vilões ali pontuais. O Thanos foi um poderio vilão. Mas não tem como comparar, colocar o Coringa do Heath Ledger ao lado de outro. Ele fica pelo menos um patamarzinho acima. Sim, às vezes a gente tem o costume de fechar no nicho de universo super-heróis, mas acho que a gente pode, com certeza, ultrapassar isso e transcender para o universo dos cinemas como um todo. Sem sombra de dúvida. Eu concordo nisso aí. Eu acho que muita gente vai concordar com a gente. Exato. E a gente teve, depois disso, Jared Leto num filme Esquadrão Suicida que... Jared Leto não, é um MC que se dizia ser o Coringa. O cara jogou o quê? Eu não sei nem o nome, uma base no rosto, jogou um batom na boca, e você falou uma coisa, e você falou uma coisa que... O Kansas falou uma coisa quando a gente assistiu o filme que ficou gravado na minha memória. Eu não imagino o Coringa ficando 5 horas numa mesa de tatuagem fazendo uma tatuagem. Cara, o cara é psicopata, velho. Imagina só. Cara, eu, no meu trabalho, no que eu faço, eu não consigo imaginar sentar pra fazer tatuagem, velho. Imagina um cara que pensa no caos, na anarquia. O cara é louco, o cara vai sentar, pô, faz aí, tatua um sorriso na minha mão. Imagina ele assim, ó, com as costas pra cima, fechando as costas, mexendo no WhatsApp aqui embaixo. Cara, Arlequina mastigando um chiclete e postando no Instagram. Não tem como, cara. A gente tá vendo algumas notícias aí que estão saindo que talvez o Jared Leto volte pro universo de si, estão pedindo pra dar uma segunda chance, mas vamos excluir tudo isso. Então, isso foi o que nos causou, assim, uma certa descrença inicial. Será que o filme vai ser bom? Será que a gente precisava de um filme agora do Coringa, um filme de origem? E eu tava morrendo de medo, apesar de... Assim, sobre o diretor, a gente vai falar mais pra frente, mas não vou nem citar. Mesmo com o Joaquin Phoenix, como eu sou fãzão dele, eu pensei, putz, não entra nessa barca, amigão, não entra nessa barca. Eu já cometi erros parecidos, não faço mesmo, você tem condições de não fazer esses erros. Mas, quando começou a sair... Os primeiros materiais, os primeiros trailers, a gente falou... tem coisa aí. A primeira imagem que eu vi dele, não fantasiado como Coringa, mas o personagem em si, eu já falei, cara... bom, né? Acho que me intrigou. Confesso que eu, assim... por quê? Na minha cabeça, tava aquela questão do Coringa mais dark, mais mafioso. Então, quando eu vi aquele Coringa do Joaquin Phoenix, aquela cara limpa, aquela maquiagem, assim... com os ângulos no rosto, no olho, aquela sobrancelha arqueada, eu falei, E você falou também um ombro um pouco caído, uma cara mais, né? Aqui, mudou o tom do terno dele, abandonou o roxo, puxou pro vermelho. Sim. Então eu falei, cara, ok, não tá feio, tá estranho, mas eu tô gostando. Exato, é um estranho bom. É um estranho bom. Exato. Agora, quando lançou o primeiro teaser, que a galera fala e que a gente sabe que foi como é que se diz mesmo? É o teste, né? O teste de imagem. Sim, acho que do ator. Acho que é o que é ele ali. O teaser é o, né? É que eles aproveitaram, né? Não sei, eu ouvi uma história assim que eles aproveitaram o teste do Joaquin Phoenix num enquadramento como Coringa e fizeram aquele teaser. Porra, aquela transformação de Arthur Fleck. Arthur, né? Arthur. Falou certo. Quando aproveitaram isso na transformação do Coringa, aquele sorrisinho final, eu falei, tá aí. Eu assisti. Let's put a smile in my face. As expectativas eram altas. A gente vai falar se... Elas eram crescentes. Não começaram grandes. Começaram baixas, foram surgindo os materiais promocionais. Sim. E foram crescendo. Exato. E foi um filme que a gente conversou bastante, mas a gente se preocupou em parar de consumir, porque acho que de consumir materiais que estavam sendo divulgados. Porque chega um momento, e isso a gente passa com diversos filmes, que quanto mais você... É normal, é natural, você tá com uma hype muito alta, você quer ver teorias, você já quer começar a assistir críticas, porque a gente teve críticas uma semana antes de a gente conseguir assistir. Você quer ver imagens, o máximo de vídeo possível, e muitas vezes pode estragar a sua experiência na hora de você assistir o filme. Sim, mas nesse caso foi importante porque eu tenho um amigo marvetão. O cara é marvete mesmo, ele fala eu sou marvete, nem se incomoda com o gênero da questão do substantivo. É o cara que fala que o Thor Ragnarok é o melhor filme de super-herói já feito. Não, é o cara que comprou a armadura do Homem de Ferro
Não como o capacete que ele comprou. Comprou pela internet uma fantasia que vinha com capacete. Cara, não, ele encomendou com o cara fez ele tirar as medidas, mandou pra ele, chegou, não serviu o capacete que ele fez. Ele foi na ReHap e comprou um capacete do Homem de Ferro pra poder chegar na Premiere porra nenhuma, que ele foi só na pré-estreia do Brasil. Não foi lá. Não foi lá em Los Angeles. Ele foi com a armadura do Homem de Ferro. Ele é o tipo de cara que se sente feliz em criticar o universo DC. Então, e aí na hora que ele viu, ele falou, cara, eu fui assistir Rambo 5, acredite se quiser, fui assistir Rambo 5 e chegando lá, viu o trailer do Coringa e falou, vou assistir essa porra. E o cara assistiu. Então ele foi assistir o Coringa por ter visto o trailer. Exatamente. No Rambo 5. Ele é o tipo de cara que não quis ver o trailer, ele não procurou no YouTube e falou, vou ver o trailer do Coringa aí pra ver se é bom. Foi lá, assistiu o Rambo. E aí vendo o trailer e falou, não, esse filme tem que assistir. E o cara tá louco, o cara adorou, já tá falando que o Joaquin Phoenix merece Oscar e tudo mais. Ou seja, a hype funcionou, ela foi crescente e atendeu. Atendeu ou não? Atendeu, cara. Atendeu. Porra, pra mim atendeu demais, cara. Falar a verdade pra você, me surpreendeu. É o tipo de filme assim, que você vê a galera elogiando, falando bem, e fala, caralho, mano, eu tô muito empolgado. Isso não vai ser tudo isso. Chega lá e fala, caralho, é melhor. Bom demais. É aquele tipo de filme que eu acho que a gente tá cada vez mais ficando mais chato. A gente ficava entretido mais facilmente com filmes, assim. Porque a gente... E é normal a gente subir a nossa régua e ficar cada vez mais exigente. Até pela quantidade de coisa boa que a gente tem hoje. Verdade. Mas você fica procurando alguns defeitos, tal, até na nossa crítica no canal eu dei 9,5. Mas de tanto que a gente conversou, de tanto que você vê, começa a repensar, eu acho que eu aumentaria essa nota pra 10 facilmente. Eu dei 10. Se você deu 10. Eu fui influenciado, não pela sua nota, mas porque é um filme que você não para de pensar. E eu acho que filmes que você não para de pensar depois de assistir, não é um filme que você consome rápido, não é um fast food. Você come rapidamente e você tá satisfeito e vamos embora. Não, é um filme, sabe aquele almoço de mãe? Que você come... E não fica com vontade de escovar o dente pra ficar com gosto de comida na boca. É uma alusão meio porca, mas é isso. Não que o filme seja agradabilíssimo, um filme maravilhoso, de você ficar sonhando com ele. Mas arte é isso, porque te perturba. Mas a arte também perturba muitas vezes. Mas a arte ela é pra impactar. Foi profundo isso agora que eu falei, né? Foi profundo, isso gostei. Não vamos tirar da edição disso, porque ficou muito bom isso que eu falei. Ficou. As pessoas vão achar que eu sou culto até. Então é bom pra deixar essa imagem. Você saiu pra falar. Como primeiro podcast, é bom já ficar essa imagem, porque daqui agora pra lá é só ladeira abaixo. Então, não vou melhorar nada que eu vou falar. Bom, vamos falar um pouco da história? Vamos falar um pouco da história. Tá. O que dizer assim... E lembrando, eu acho que você tá aqui até agora, você sabe que é com spoilers. Com spoilers, exato. Então, se você não assistiu... É sério. Eu conheço algum pessoal que fala assim... se você não assistiu, tá aqui até agora, por sua conta em risco. Eu não gosto disso. Se você tá aqui até agora e não assistiu, não ouça, cara. Volta depois que você assistiu o filme. Assiste o filme. Eu não ia querer ouvir o podcast ou assistir algum conteúdo que tenha tudo que a gente vai falar agora e depois assistir o filme. Exatamente. Vai ser totalmente outra experiência. Pausa agora, mas não deixa de ouvir. Deixa aí guardado aí um lembrete. Assiste o filme e você depois volta pra Se você é do tipo que não liga pra spoiler, pode continuar. Faz esse favor pra gente. Exato. Dá uma moral. Bom, vamos pra história então. A história nada mais é que a história do Coringa. Para aqueles que não estão acostumados com HQ e sim com os filmes, a gente tem o quê? Duas histórias de origem do Coringa. Aliás, duas não. Uma e a outra fica meio que no ar. A primeira é do Coringa do nosso saudoso Jack Nicholson, que mostra aquele cara que caiu num tanque de ácido e se transformou no que ele é. A segunda é a história do Heath Ledger, que na verdade não há uma origem, mas há supostas origens em que ele vai dizendo em suas apresentações. Que eu acho, isso aí pra mim é o melhor dos mundos de você ter um vilão. O cara que se diz fazer uma coisa, depois ele fala outra coisa, depois ele mente sobre outra coisa, e isso sensacional. Aqui não, aqui nós temos como posso dizer, uma referência boa aos quadrinhos do Piada Mortal, o famoso Alan Moore. Se você não leu também, é curtinho, vale a pena ler. Só que eles aproveitam elementos, mas não totalmente. Quem não for tão fã assim de quadrinho, vocês acho que já perceberam que o Kansas é muito mais do que eu.
Eu recomendaria, tem uma animação muito boa da Piada Mortal, que eu assisti inclusive, pra quem quiser assistir também, eu acho que é uma opção boa. Então, falando sobre a história, conta sobre Arthur Fleck, um postulante a comediante de stand-up, inclusive, Sim. que trabalha numa empresa que, como é que eu posso dizer, uma empresa que agencia palhaços de rua, de entretenimento. Para diversos tipos de segmentos, de Sim. empresas que contratam para divulgação, para eventos em hospitais de crianças, qualquer tipo de evento, qualquer tipo de evento que precisa de um palhaço. E ele trabalha nisso e tem uma vida totalmente conturbada, é um cara que é problemático. Lógico, se tratando do Coringa é redundante dizer que ele é louco, mas ele tem a questão com a mãe dele, é o símbolo máximo que ele tem na vida dele, ele cuida dela, ela tem uns problemas e vai cuidando, e aí você vê como será a trajetória, como é a trajetória do Arthur Fleck se tornando Coringa. E você percebe o quanto que ele tem uma vida assim, bem, com momentos raros de, digamos, nem raro, de nenhuma felicidade, assim. Você, desde o começo do filme, você vê que ele não é uma pessoa feliz, por mais que esse é o legal do contraste de ele ser um palhaço e ter que fazer as pessoas irem, mas viver uma vida totalmente triste. Mas em si mesmo, ele não consegue ser feliz. Exato. Ele, pelo contrário, ele é uma pessoa totalmente... Eu não sei se dizer se o termo certo é depressivo, mas ele é uma pessoa infeliz, ele não consegue se enxergar na sociedade. Ele não tem momentos de felicidade, ele não tem uma vida, controle de sua vida. Ele não tem momentos de felicidade até certo ponto. Até certo ponto. Que a gente vai enxergando que ele tem sim os momentos de felicidade dele, que é em virtude do que acontece no filme. Exato. Mas então, essa é a história, até aqui, sem spoilers. Agora, quem quiser continuar de fato, é porque já assistiu o filme. Se não assistiu, faz favor, corra aos cinemas, ou então baixe naquele torrent marotíssimo, pirata bem legendado. Ai, pai. Vamos falar sobre a atuação do Joaquim Fênix, que é o que rouba a cena? Total, né? 99,9% do filme ele tá presente, ele rouba totalmente a cena, e você vê que o diretor escreveu, produziu e dirigiu o filme pra ele, cara. Você não tem a preocupação de inserir alguns outros personagens que vão ter um impacto tão grande no filme em si. Lógico que você tem personagens importantes pra história num todo, até como referência aos quadrinhos, referência à história do Coringa, como você tem a família Wayne, tudo mais presente. Sim. Mas é do começo ao fim um filme do Coringa. Você, desde o começo, vê essa, digamos, entre aspas, evolução do que é o Arthur Fleck pro Joker, pro Coringa, mas ao mesmo tempo também, em paralelo, a decadência de um homem que já possui diversos problemas e uma vida totalmente infeliz, pro estopim da totalmente a insanidade. Eu não sei quanto a você, mas eu não percebi. Assim, assistindo ao filme, eu não percebi que o Joaquim Fênix ele tomava 100% do filme. Depois, logo após o cinema, que a gente começa a discutir, começa a conversar sobre, eu percebi que, de fato, cara, nos momentos que ele não aparece no filme, ele é interlocutor. Ou seja, ele um ponto de vista dele sobre um determinado personagem. O que é... ele é 100% do filme. 100%. Embora ele não tenha 100% na imagem, ele é 100% do filme. 100%. E ele carrega muito bem isso, cara. Exato. Você falou esse negócio, isso de não perceber que ele tá em todas as cenas, isso eu já acho que é algo que você tem que destacar. Tem alguns filmes que você assiste com poucos atores, poucos personagens, que você fala assim, pesa um pouco em cena, fica um pouco pesado, um pouco cansativo, um pouco moroso, você fala não, que mas esse você não sente. Isso é interessante. Você tem tantas nuances entre momentos mais tensos, momentos violentos, momentos mais calmos, momentos em que ele imagina algo assim que vai para uma vida feliz, ou algo que ele gostaria de ter, algo que ele tem... Assim, você até o momento imagina que ele está encontrando uma certa felicidade, para momentos que totalmente insanidade, decadência, violência extrema, mas em nenhum momento você enjoa, basicamente você não enjoa de ver tanto o Arthur Fleck como o Coringa em cena. Você não enjoa em nenhum momento. E o que fala da aparência dele, né, cara? Sério mesmo, se eu tô subindo aqui no meu prédio aqui, pina largada, cara, se eu vejo esse cara assim, eu acendo a luz do corredor, pá, se eu trombo com esse cara, velho, eu falo, meu Deus do céu, que medo que dá. Então, e mas é aqui até uma das Pinda... coisas...
você ficaria com medo. Em Gotham, você dava uma cotovelada na boca, um chute no estômago e sairia. No meu caso, eu me enfiaria nas calças e me encolheria no canto, chorando em posição fetal. E Gotham eu acho que é um personagem também forte nesse filme. Gotham não é só um cenário. Dá pra dizer que Gotham, eu acho que é o personagem secundário mais presente. Sim. E ela é real, é visceral. Você percebe assim, o quanto ela é suja, o quanto ela é corrupta. Em cada andar do Coringa que você vê, em cada mise-en-scène, porra, não tô querendo dar um dia. Em cada cenário que você vê que ele caminha, Gotham tá presente e é um ambiente ruim, né? Você vê uma cidade suja, descuidada, desleixada. Nociva, né? As pessoas totalmente sem empatia nenhuma, sem preocupação nenhuma pelas outras. Cada uma, sabe, siga o seu caminho, é minha vida, minha rotina, meu dia. Se eu precisar passar por cima de você, eu vou. A gente tem tomadas mais abertas que você vê a cidade suja mesmo, de verdade suja. Papéis, lixos no chão, buzina, muito barulho. Remetendo muito a Nova York, né? Naquela época, né? Que teve uns problemas até de saneamento básico. Sim, violência também, forte. E acho que Gotham como você falou, acho que é um personagem muito forte e muito importante no filme. E vale destacar, falando de Gotham um pouco, trazendo um pouco já, a fotografia do filme é muito bonita. Muito bonita, né? A fotografia tá excelente. Isso que a gente falou, e é um filme que data do final pro começo dos anos 80, final dos anos 70 pro começo dos anos 80. E você realmente se sente, né? Aquela época que a gente é mais recente, mas a gente sabe que essa época o bagulho era louco. Era louco. Sei que pra quem já assistiu Todo Mundo Cris, crack, cocaína, é tenso. É época que surgiu muita coisa, assim, Surgiu muita coisa. Nas ruas, né? Aqui em Pinda a gente tinha o quê? Em Pinda, nessa época, nossos pais. Em Pinda é adubo no pé. Não tinha asfalto ainda. Não tinha asfalto no meu bairro, não tinha asfalto. Tinha vaca, mais vaca do que carro na cidade. Cruzado, não tinha asfalto, mas eu vivia tirando o tampão do dedo jogando bola. Eu também, como, Ripado, né? Que bosta. Tá ligado aqueles buracão no meio da rua pra jogar bola? Mas criança sem cicatriz. Você já dava o drible pensando assim, vou jogar bola aqui, ela vai dar uma quicada no buraco, vou pegar do outro lado. Aí chegava um cara no carrinho, como o cara dava carrinho, outro dia tava na escola. O chinelo havaiana na mão, assim, né? Sabe, na mão, que ele ficava na mão. Outro dia o cara tava na escola, tranquilão, louco pra chegar no intervalo e jogar mais bola, dar carrinho na quadra de asfalto. Nossa, bons tempos. Rústico. Cara, mas assim, Joaquin Phoenix, eu acho que é unanimidade. Muito, cara. Até aqui. Nós estamos em outubro, ninguém é concorrente, postulante ao Oscar a nível de Joaquin Phoenix. A gente tem algumas possíveis indicações já, que na verdade já praticamente são indicações. A gente tem o Brad Pitt, que é uma forte indicação por Ad Astra. E a gente tem agora também surgindo o Adam Sandler pelo filme, eu esqueci agora o filme. O Uncut Gems. Mas, cara, é unanimidade. A atuação do Joaquin Phoenix nesse filme, cara, ele já acho que da geração dele, um dos maiores atores. A gente vê E é engraçado que ele não fez grandes blockbusters, Você acha que ele é o melhor do momento ou não? Prova na sua opinião. Opinião Gus do Los Porros Hermanos. Na atualidade, pra mim, é o Matthew McConaughey. Eu sou mais Daniel Day-Lewis. Atualmente açougueiro no eu acho que é porque ele parou, né? Vale falar ele? Não, ele parou. Não, mas daí ele vai... Fazendo sapato em Florença, meu irmão. Não. Nem come ninguém fazendo sapato em Florença. Ele come. Não come mais não. Mas assim, acho que são ao mesmo tempo mas na geração que ele tava fazendo um filme foda, o Matthew McConaughey tava fazendo... Eu odeio, como é que é aquele filme, porra, de comédia romântica que ele fez? Como é que é? Como Perder o Homem em 10 Dias. Ele tava fazendo esse filme, cara. Essa época pra mim, ele surgiu. Peraí. Ele surgiu depois. Peraí, vamos pegar. Vou passar minha opinião. Daniel Day-Lewis. Vamos pegar todas as situações dele. Pegar as atuações do Joaquin Phoenix. Aí Daniel Day-Lewis que Daniel Day-Lewis foi fazer Nine, aquele filme que é um musical, que eu acho que ele fez só pra pagar as contas da sapataria dele que tá falindo. Nem assisti essa merda. Acho que a sapataria dele não tava bem. Falou, caralho, preciso gerar um capital aqui, vou fazer Nine. O cara é muito foda, né? Ele fez quantos filmes na carreira dele? Tipo, uns 10? Não, ele fez mais, deve ter feito uns 15 por aí. Mas assim, ele fez uns mais, né? Ele ficava 3 anos sem fazer assim um filme. Assim como o Joaquin Phoenix, né? Sim.
Então, eu falei, acho que o Joaquin Phoenix é um dos maiores da geração dele, sim. Cara, eu adoro também Top Matthew 5, McConaughey. ele acha um top 5, ele entraria. Não, sim, não, Sim. eu tô falando pra você, pra mim. Só que ele não tem uma flexibilidade tão grande. O Matthew Não. McConaughey acho que tem uma flexibilidade um pouco maior. Daniel Day-Lewis também. Não, pra mim sim, ó. Daniel Day-Lewis, Joaquin Phoenix. Olha, tá na frente do Matthew McConaughey. Tá, cara, como não? É Eu que o Matthew gosto do McConaughey Matthew cagou muito McConaughey, no cara. começo da carreira, né? Não é pelo começo da carreira, cara. Assim, eu gosto demais do Matthew McConaughey. Eu gosto muito. Mas eu acho ele muito... Ai, cara, não é overrated. Gostoso. Então, talvez por ser mais bonito dentre eles, o mais Atrapalha? bonitão... A beleza atrapalha, ajuda e atrapalha, né? Então, o que eu falo pra você? Pega o Matthew McConaughey no Interstellar, aí você pega o Matthew McConaughey... True Detective. True Detective. Ele, assim, ele tem algo mais forte do que tem o Daniel Day-Lewis. Cara, pega o Daniel Day-Lewis em Gente de Nova York, pega o Daniel Day-Lewis em Sangue Negro, pega o Daniel Day-Lewis em Lincoln. Não, fala o seguinte, amigo ouvinte. Pega alguém que nunca assistiu cinema, coloca esses 3 filmes dessa pessoa, vê se ela vai reconhecer que é o mesmo ator. Não, isso não tem igual Por a isso que eu ele. tiro o Isso chapéu não pra tem igual a ele, não. Inclusive, eu acho que se tivesse alguém pra fazer algo parecido com o Joaquin Phoenix, seria o Daniel Day-Lewis. Posso estar enganado, pode ser que você me fala assim... Teve um rumor aí que o Leonardo DiCaprio foi chamado pra fazer. O que Eu você acha? ouvi falar do Bradley Cooper, né? Inclusive, Também, ele os dois. é Mas como o produtor Martin executivo. Scorsese estava muito envolvido no projeto, ele gosta muito de trabalhar com o Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. E o Leonardo DiCaprio chegou a ser cogitado para viver. Eu gosto do Leonardo DiCaprio, Também, cara, né? mas o problema do Leonardo DiCaprio pra mim é que ele tem um semblante, assim, ele tem uma postura que, pra mim, ele vai ser sempre o Leonardo DiCaprio do Diário de um Adolescente. Você acha? Eu perdi isso. Você já viu ele cheirando farinha no rabo da mulher no Lobo de Wall Street? Vi. Eu lembro do Diário de um Adolescente, vamos lá. Caralho, mano, esse moleque é o cara do Diário do Adolescente. Tá cheirando pó no cu da prostituta. Mas assim, cara... Boa, a atuação é excelente, né? Não, é sensacional. Se você vê que ele realmente ficou engajado, eu acho que o que a gente mais pode comparar com a atuação do Ledger não é nem comparação, é de atuação versus atuação, mas o nível de imersão no personagem é algo que pode ser comparado de igual praticamente. Assim. É uma coisa que eu ia te falar. Eu como cinéfilo, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo um aspas aqui. Né? Como cinéfilo de botequim, cara, eu sempre chego, quando eu vou assistir um filme que eu acho importante, que eu acho que é um filme relevante, eu sempre chego com aquela percepção, aquela visão de quem vai julgar e analisar as atuações. Cara, nesse Coringa eu não consegui fazer isso. Eu simplesmente, no primeiro momento que o Joaquin Phoenix entrou em cena, eu já me ganhou. Ok, você não é o Joaquin Phoenix, é o Arthur Fleck. Será que outro ator conseguiria? Eu acho que da atualidade é muito difícil, cara. Difícil. Muito difícil. Eu acho que... E você vê que ele teve uma transformação física muito forte, você vê uma magreza que você vê hoje em dia... 23 quilos, 23 quilos, e você vê uma fragilidade, uma certa... O personagem não come durante o filme, você sente isso, que ele tem uma fraqueza, até a gente chegou a comentar no nosso vídeo aquela questão da corcunda, ele faz faz algo com o corpo que te dá um certo... Eu ia te falar, no Mestre, eu até ia perguntar isso, eu esqueci de chegar a fazer essa pesquisa. No Mestre ele já aparenta ter uma corcunda. Primeira cena que tem no Mestre na praia, ele tá com esse ombro direito dele mais alavancado. Eu até comentei no nosso vídeo que eu acho que era uma maneira de expressar de forma física o Coringa saindo dele, assim. Porque você percebe que no primeiro momento que aparece ele sem camisa, a corcunda dele tá de um jeito. E ao decorrer do longa, você percebe que essa corcunda vai crescendo ainda mais. Ou seja, é o Coringa que tá querendo sair não só de forma mental, psicológica, mas de forma física. Porque você percebe que ele tem um andar quando ele é o Arthur Fleck. Aquele cara inseguro, totalmente... A maior referência que você vê disso é Arthur Fleck subindo na escadaria e Coringa descendo a escadaria. Né? Acho que é essa parte que você liberta mesmo o personagem. Cara, e o que falar da risada? O que você achou desse pretexto que eles usaram de ser um distúrbio para que eles estejam sorrindo? E aí eu quero falar, logo após a sua opinião, sobre um probleminha que eu achei. Eu achei que foi um errinho suave, dá pra relevar, mas eu achei que foi um errinho. Cara, eu achei que a risada foi a principal, o que mais me impactou na atuação dele.
Eu acho que assim, a imersão, todo momento você tá engajado com o personagem, você fala assim, pô, cara, que atuação foda, tanto nos momentos do Arthur Fleck, quando ele começa a se transformar no Coringa, é muito foda. Você vê a mudança de personalidade, mudança de postura, as danças que a gente falou bastante no vídeo, os momentos que ele dança, os momentos que ele tá cada vez mais libertando o Coringa, se libertando, e são os momentos que ele tá se sentindo feliz. Mas a risada foi algo até que a gente tava comentando, foi algo que eles mudaram um pouco, porque a risada acho que é a característica mais marcante do Coringa. Além da loucura, né? De fazer umas coisas que, assim, que foge da normalidade. Sim, esse é... Agente do caos. Exato. E nesse filme eles fizeram algo que foi totalmente assim, inusitado. E acho que pelos trailers, pelo material, a gente em nenhum momento imaginou que seria isso. Que a risada dele é um distúrbio. É a epilepsia gelástica. Não, imagina, deve ser uma situação, sabe? Não tem como a gente imaginar ter algo do tipo, né? Ter uma condição dessa. Porque basicamente em momentos que ele tá triste, tenso, desconfortável, são os momentos que ele ri, mas ele ri de uma maneira que ele te passa ao mesmo tempo. Que é uma risada incontrolável, mas não é uma risada gostosa. É uma risada que muitas vezes ele até fisicamente sente um incômodo na garganta. Sim. Ele tenta controlar. Isso ele falou em uma das entrevistas dele, que essa questão de tentar se curar foi um vídeo que ele viu de um cara que não queria dar risada, então ele tentava se engasgar. Então ele fez algum estudo sobre Na verdade, quem passou pra ele foi o diretor Todd Phillips, que mostrou alguns vídeos pra ele assim, isso é um distúrbio, olha só como o pessoal reage e tudo mais, e ele pegou. Cara, mas isso. Foi muito natural o jeito que ele fez. Foi bom. Tem uma cena, aquela cena que ele tá no quarto dele, depois já. Na sala, depois que já passou por muita coisa. Se eu não me engano, acho que a mãe dele já tinha morrido. Ele já tinha matado a mãe dele. Que ele tá na sala, no sofá, ele começa a rir, até que começa a incomodar os vizinhos, que é uma risada. Que ele dá risada incontrolável, ele começa a sentir uma dor na garganta, ele tenta parar, mas ele começa a rir. Tem a cena do metrô também. Então, mas eu tenho uma crítica sobre isso. Eu tenho uma crítica e eu acho que ela é plausível. Vou deixar bem claro que eu achei uma das coisas mais fodas. Eu cheguei num nível de ficar tentando imaginar como é para um ator chegar num nível desse de conseguir fazer uma cena que você tem que tá atuando, você tem que rir, não querendo rir, mas porque assim, é fácil. Se eu tentar dar risada aqui agora não querendo rir, é fácil. Mas ele tinha que rir de uma forma que era uma risada, mas sem querer rir. O que passava na cabeça dele nesse momento? De repente ele lembrava das coisas de adolescente, mas merda que ele fez. Então, mas ao mesmo tempo que tinha que estar... Você nunca parou, você nunca parou pra ele estar assim no busão, olhando, puta que merda que eu fiz. Mas daí isso é um riso gostoso. Quem não tem história? Não, eu nervoso, nervoso. Mas é uma risada, cara. E essa devia risada... ter aproveitado. Mas eu acho que foi algo muito marcante. Assim, a risada quebrou tudo que a gente tinha que a gente já viu sobre o Coringa, sobre a risada, aquela risada sarcástica, aquela risada em momentos aquela risada do vilão. Sim. Aqui você vê um distúrbio que eu acho que eles deram um elemento fundamental pra trama, esse sorriso. Eles não são um cara que dá risada à toa, que é chato pra caralho. Imagina um cara que sem motivo. Imagina só nas cenas que rola. Na cena lá do... Não, e ele até ri. Mas ele até ri. Ele ri desse jeito, parece que em momentos que ele não... Parece que muitas vezes ele não entende o que é humor, né? Que para as pessoas é humor. Tem muito disso, tem muito disso. Eu acho que... Peraí, primeiro vamos por partes. Volta e a gente volta nesse tema do... Como diria o Jack Stripador, vamos por partes. Por que eu gostei da risada? Lógico, gostei. Achei legal a abordagem de ser um distúrbio, para você justificar os risos deles constante, mas eu não entendi uma coisa, e você pode me ajudar a explicar. Eu até bolei uma teoria para tentar me convencer, porque eu tô tentando me convencer de que esse filme não tem imperfeições, mas assim, todo momento que ele tá numa situação constrangedora, numa situação difícil, o que ele faz? Ele ri, porque é a maneira dele, esse distúrbio gera isso, uma situação nervosa, ele ri. Uma válvula de escape. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Ele é ficcionado pelo personagem Robert De Niro, Murray. Você não acha que quando ele tá lá para se apresentar no programa do Murray, ele não deveria ter os risos descontrolados dele? E ele não tem.
Você não acha que isso... Era o momento mais propício para ele ter esse riso descontrolado. Pera aí, antes que eu tô vendo que você já tá se preparando. Levantando esse escudinho aqui, ó. Aí, vem, pai. Já tô mesmo preparado. Mas assim, ó, você não acha que aquele seria um momento de maior nervosismo dele? De dar risada, de estar em frente a uma plateia, né, em frente a câmeras que estão transmitindo ao vivo. E ele age assim... Quem assistiu sabe que ele não age com segurança, com frieza. Ele tá nervoso, você percebe que ele fica mais... E ele costuma dar risada. Ali ele não dá risada. Mas a desculpa que eu me arrumei, peraí, antes que você fala, pra não dizer que eu não pensei sobre o caso, a desculpa que eu arrumei para eu entender isso é que aí o Coringa já tomou posse. E aí isso. O Coringa tem uma predominância maior sobre o Arthur Fleck, que tem esse problema de distúrbio, que é epilepsia de elástico. Assim, eu entendo, mas eu achei que podia em algum momento ter colocado essa risada só pra me convencer mais. Porque eu sou importante. O Kansas de Pindamonhangaba é importante entender isso. Fundamental. Vamos mandar um e-mail pro Todd Phillips. Porra, vamos mandar pra Warner, vamos mandar um Twitter. Um e-mail, né? Quem mais responde e-mail hoje em dia? Vamos mandar um Twitter. Assim, eu acho que faz sentido. Você fala sentido as duas coisas. Crítica, as duas coisas são pertinentes. A gente você ter sentido a falta disso. Mas se você perceber, sutilmente durante a transformação dele, foi diminuindo essas crises sem controle nenhum de riso que ele teve. Esses distúrbios dele, aos poucos durante o filme, foram diminuindo. Eu entendo que talvez se tivesse, ou pelo menos, quem sabe, um começo de riso e ele conseguisse se conter de alguma maneira. Talvez seria interessante. Mais sentido. Pra mim faria mais sentido. Então, porque você percebe que ao mesmo tempo que ele, no final, naquela parte, no ápice dos 30 minutos finais, que o Coringa tomou conta, ele assumiu o manto do palhaço totalmente, mas ele ainda é um pouco inseguro. E aí nos remete, talvez se ele na hora de entrar, na hora da primeira fala dele, desse uma risada e controlasse, peraí, aqui quem tá é o Coringa. Ele começasse a ter o distúrbio e o Coringa talvez controlasse aquilo. Me convencesse talvez mais. Se a gente for muito, realmente, pensando nesse detalhe, faria mais sentido, mas eu também entendo se for na questão de ele ter, durante o filme todo, até por a gente ter falado que você vê a transformação dele aos poucos, naquele momento que ele, no apartamento dele, que ele recebe a ligação, que ele mata aquele amigo dele, palhaço, que ele deixa forte, o anão... Cena forte, né? Cena forte. E é legal, assim, que a gente estava até comentando, nós dois, a gente foi assistir junto e ele, na hora que ele mata o cara e o anão fica meio encurralado, a galera chora. E não é uma cena engraçada, é tensa ainda. Sim, mas por que é engraçado? Mas porque é um anão acuado? Não, porque é um anão, né? Não é engraçado. Mas o que eu peguei mal, mas o que eu achei ruim foi o fato deles terem rido do primeiro lance, que mostra o anão encurralado. Se eles riem só na parte que ele tenta abrir a porta, naquela hora, porque é legal, assim, que eles entram e eles dão foco no Coringa fechando a porta. Parece que eles sabem que ele vai matar o grandão e o pequeno não vai ter como fugir. Parece que já foi algo planejado. Sim, exato. Se eles riem no momento só que o anão tenta abrir a porta, relevaria, mas naquele momento que o anão tá acuado, obviamente a galera tá rindo porque o cara é um anão. Porque se fosse um cara grandão ali, eu dizia isso. Mas isso não prova um pouco, porque durante todo o filme a sociedade mostra esse tipo de humor? Também. Ri de anão. Lá naquela época, na hora que ele tá no trabalho dele com todos os outros palhaços, todos fazem piada com o anão, menos ele. Então ali já te mostra que ele não é uma pessoa que entende ou que leva humor, ou humor assim, nem humor, né, mas aquela questão de você ofender uma pessoa numa condição que ela tem. Tem alguns que chamam de humor, né? Tem gente que fala que o ápice do humor é a gozação, exato. É o deboche. Isso, quando a gente, humilhação. Numa cena dessa, não tô querendo julgar nem nada, mas é uma coisa de se pensar. Quando numa cena dessa, simplesmente por focar num anão acuado, as pessoas rirem... Mas daí tá que é o que eu falo, que é o preconceito embutido, que a gente não tem percepção e que em momentos de extravasar o subconsciente manda. É um preconceito embutido. Se é um cara com uma altura normal que faz a cara que o anão fez, não ia dar risada. Por isso que eu falo, a primeira parte eu não entendo, a segunda parte eu entendo. A segunda parte faria mais sentido. Tenta abrir e falar. Sim, mas foi até mais cômico. Acho que nem foi a intenção da primeira parte que ele tá acuado ser cômica, né? Você achou que ele ia matar o anão? Eu fiquei... Não sabia o que ele ia fazer. Eu achava que ele ia matar o anão. Eu fiquei... Em algum momento eu pensei, ele vai matar. Tem mais, cara. Eu acho que eles perderam a oportunidade de...
vilanizar mais o Coringa, não deixar ele matar o anão, assim, não permitir que ele mate o anão. Se ele mata o anão ali, vilanizaria mais ele. Porque você acha que o Coringa é uma pessoa totalmente desprovida de sanidade. Exatamente. Você acha que ele não... Mas ali, por ser um filme de origem, será que talvez no começo ele ainda tinha um pé de sanidade? Então, mas isso que eu tô falando pra você, assim... Isso demonstrou que ele tem um certo discernimento do que pra ele é certo. Sabe por quê? Eu fico pensando assim na verossimilhança do filme também. Se ele falou pro anão que ele ia participar do show do Murray mais tarde, se ele soltasse o anão, a primeira coisa que ele fazia, ia na polícia, ia denunciar ele, ia falar, ele fez isso com o meu colega, matou o cara, e ele falou pra mim que ia participar do show. A polícia ia cair matando em frente ao estúdio do que acontece o show e ia brecar. Por isso que eu acho que faria mais sentido ele ter matado o anão. Além de caracterizar mais a vilania dele, ia fazer mais sentido pro roteiro em si. Porque naquela hora que os policiais perseguem ele, na escada aí, depois do metrô, parece que eles estão perseguindo assim, só porque eles investigaram mais, ele perceberam fugiu, que fazia mais sentido. E ele fugiu dos dois, né? Foi mais assim uma questão, ele tá fugindo, ele deve ter alguma coisa, deve estar escondendo algo. Não necessariamente ele já era um culpado de algo, né? Sim, exatamente. Mas lógico, se o anão tivesse... Se fosse o anão tivesse falado, os caras não iam... Arthur... E se tudo isso foi da cabeça do Coringa? Isso, aí agora... Vamos polêmico, lá. mas vamos falar primeiro... Isso é muito polêmico. Interessante que isso é um elemento do roteirista e diretor do Todd Phillips. É ele quem implementou isso, ao contrário do Heath Ledger, que a gente sabe que ele colocou detalhes do Coringa que o Nolan foi absorver. E ele também colocou uma risada dele bem característica, sim, bem diferente dessa que a gente vê aqui. Bem diferente. É isso que eu falo pra você, assim, eu não sei, cara, eu não assisti dublado, mas eu ouvi hoje um amigo meu que falou que assistindo dublado, ele assistiu dublado, depois viu o trailer legendado e falou que a risada tava parecida. Será? Não sei. Eu vi o trailer dublado, cara. Não tá parecido? É porque eu assisti o trailer dublado depois de ter visto o filme legendado. Então, às vezes, né? Não sei, mas... o Todd Phillips, que você tava falando, o cara, com certeza... Ele tinha muito domínio do que ele queria fazer, né? Então, sabe que parece, assim, até desculpa interromper, parece que ele fez tudo o que ele fez pra chegar nesse momento e fazer um filme totalmente autoral, com todas as influências que ele tinha, e ele conseguiu. Conseguiu. O cara que fez Se Beber Não Case, Cães de Guerra, Cães de Guerra, verdade. Cães de Guerra. Jonah Hill e o cara que fez o Quarteto Fantástico. E ele fez também o Whiplash. Cara... Você não disse que um cara... Isso foi outra coisa que deixou a gente um pouco crédulo, né? Sim. Como um diretor desse vai fazer um filme... O que ele vai fazer? O que ele vai fazer com o filme? Qual que vai ser a temática? Qual que vai ser o propósito dele? E eu não imaginava que ia ser tão... Mas, cara, você percebe assim. o elemento de humor dele, cara. Eu chorei nessa parte. Acho que foi a parte que mais dei risada. Na hora do stand-up, antes dele se apresentar, que o cara faz as piadas sobre como que o sexo é pra mulher. E ele deixa... Ele não foca no comediante fazendo o stand-up. Ele mostra o Arthur se preparando para entrar e de fundo o comediante falando as piadas que roubam totalmente a cena. Você dá risada. É muito boa. É muito boa. São assim, um humor bem ácido. Bem forte, machista, um humor negro forte. Compatível com a época, né? E você acha que ele é um forte concorrente à direção? Com certeza. Não sei, acho que não tão forte quanto o Joaquin Phoenix para ator, mas ele vai ser indicado. Com certeza. Porque eu acho, não só pelo filme em si, mas acho talvez pela evolução, acho que pela surpresa. Você pega um diretor que fez alguns filmes... 90%, talvez, não sei se 100% da sua carreira com filmes de comédia, fazer um filme nesse nível de drama, de violência, nas horas certas, nos pontos certos, e um gore, assim, controlado, mas ao mesmo tempo que te espanta, não com o sangue, mas com a realidade, né? Ele te deixa numa forma de uma violência realista, assim, de uma forma muito pesada. Crua, né? Muito crua. A cena que até... Eu ia falar, eu tava assistindo com a minha esposa, do meu lado, na hora que o Coringa mata o Murray ao vivo, porque assim, o filme passa o tempo inteiro, não, os 30 últimos minutos, assim, os 20 minutos, dando a entender que ele vai chegar no programa ao vivo e vai se matar. Ele ensaia, legal. Ele ensaia, muito boa essa cena, né? Muito boa. Que ele imita um cara que já participou do show, começa a fazer igualzinho e tal, e senta. E ele vai contar uma piada, e a piada é ele se matando. É, ele se matar, a piada dele.
O que é uma referência forte à Piada Mortal. Essa Concorda? É essa A piada, ó, essa é a piada que eu vou contar e ele se mata. Essa Piada é forte. Mortal. E aí quando ele dá um... Ele é legal assim, que é muito bem... É muito natural a maneira assim. É Ele como, começa a parece falar que é assim, como alguém que nunca usou uma arma de fogo usaria, assim, ou como não saberia qual a consequência de você atirar com uma arma. É no diálogo, quando ele tá se preparando pra contar a piada e se matar, mas aí o Murray começa a levar a conversa pra um outro patamar. E ele não para que de ele falar. conta como ele matou os 3 caras. Sim. Tipo assim, ele conta como se fosse... Os caras falam que acham uma piada, o Murray Sim. fala assim... Ele fala assim, eu matei os 3 caras, eu matei os 3 no metrô. É. Eu falo assim, pode terminar a piada. Eu falo, não é piada, eu matei eles. E aí o cara começa a questionar ele e ele começa a ficar puto, porque o ídolo dele tá questionando ele, por que ele fez aquilo. Sim. E a gente sabe qual foram as motivações que levou ele a fazer aquilo. E então, de repente, assim, o cara começa a questionar ele, fala e joga na cara dele, você não sabe quem eu sou. Eu falo assim, eu sei quem você é. Você é um cara que se aproveita de pessoas... que estão em momentos frágeis, se você me chamou aqui pra zombar da minha cara, Sim. e você sabe o que você merece, tipo assim, você percebe que ele vai abortando o plano inicial dele, fala, você sabe o que você merece? E ele começa a tirar assim, e o Murray continua falando, você merece pau. E essa parte, o que mais impressionou, eu fiquei duro na cadeira. Minha mulher falou assim, nossa, você tá tenso. Porra, o cara que eu tô, não esperava que o cara fosse matar. E é legal que ele mata o cara assim, ele sai, ele dá uma dançadinha, depois atira no cara de novo, fala, porra, velho. É muito real, que natural, velho. É natural, né? É muito... E isso que você falou dele ter mudado o plano dele é muito nítido, né? Ele parece que ele foi com algo na cabeça, com um objetivo, mas durante a conversa com o ídolo dele, com o Murray, com o dono do programa, parece que ele vai se transformando e vai mudando um pouco o plano inicial que ele tinha, que eu acho que realmente no plano inicial dele era se matar. Eu acho. Também acho. Eu acho que ele já não tinha, como ele falava sempre, ele não tem mais nada a perder. Mas acho que isso é bem explícito. Quando ele mata aquele, né, entre aspas, amigo dele dentro de casa, ele já não tem mais nada a perder, partindo do princípio que tudo realmente aconteceu. Sim. Isso Quando ele chega no programa, ele fala, eu sei que eu vou ser preso, então eu vou me matar aqui, mas ele parece que ele começa a perceber que realmente tudo aquilo que ele tinha na cabeça dele, aquelas agressões que ele sofreu, tudo aquilo das pessoas, Gotham tá totalmente perdida, tá suja, tem aquele contraste entre os ricos, os pobres, a desigualdade, a felicidade, o Thomas a tristeza. Wayne fala que o subúrbio, a periferia de Gotham, né, são palhaços, né? São palhaços. É legal. Eu acho que isso cresce nele, ele fala, não, eu não vou me matar. Eles transformaram o Coringa assim, num movimento social, né? Exato. Mas você viu que é engraçado? Que em todo momento ele fala... E na entrevista, inclusive, ele fala, eu não tenho nenhum viés político. Não tenho nada com o que eles estão fazendo lá. Eu fiz porque eu fiz. Isso é interessante. Isso é o Coringa. Mostra que nada mais é do que um cara psicopata. Ao contrário, eu acho que eles quiseram contrapor, ao contrário do Coringa do Ledger. Uhum. E aí, por isso que não dá pra comparar. Você pode falar, Kansas, eu gosto mais de doce do que de salgado. Eu não posso dizer que, eu gosto mais de salgado porque o salgado é melhor. Não posso dizer que o salgado é melhor. Eu posso dizer que a minha preferência é o salgado. Sim. Você pode dizer que a sua preferência é o doce. Mas não dá pra dizer que um é melhor que o outro. Dá pra dizer que apenas nós temos preferências. Eu gosto mais do Led porque ele é um cara mais crítico social, um cara que quer implementar o caos e mostrar por que ele é daquele jeito, por que a sociedade será daquele jeito, pode ser daquele jeito. Ao contrário desse Coringa, que ele faz o que faz porque ele tá na natureza dele. Mas você acha que esse Coringa... Nenhum momento ele poderia se tornar o que o Coringa do Ledger é? É aí que tá que eu quero dizer mais pra frente. Your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying, smile. What's the use of crying? You find that life is still worthwhile. Você puxou uma coisa aí que a gente não falou muito, mas acho que é importante falar. É a relação com o universo. Não o universo, mas como o que a gente tem do Batman no filme. Porque a gente sabe que o Coringa só existe por causa do Batman. Boa, lembro bem. E a gente ficou com essa preocupação antes de assistir o filme. Qual vai ser a relação? De ser o contrário? De que o Batman só existia por causa do Coringa? Exato. Ou talvez um existe só por causa do outro?
Mas eu acho que não, assim. Eu acho que é legal a maneira que eles esse fizeram. filme mostra, na verdade, talvez, que o Batman só existe por causa do Coringa, né? E eu acho que não. Eu acho que eles cometeram um erro de colocar quem mata os pais do Bruce com a máscara. Mas você percebe que o cara tá ali, ele tá participando do protesto, mas ele é um bandido querendo grana e ele aproveita o momento para matar os pais do Bruce. Não necessariamente ele apoia a causa do... Eu ficaria mais contente se ele tirasse a máscara. Por que eu vou falar pra você que eu ficaria mais contente por causa disso? Porque a partir do momento que ele mata os pais dele com a máscara, aquilo vai ficar pra sempre na cabeça do Bruce. Quem matou meus pais estava com uma máscara de palhaço. Mas então isso prova que você acha que isso, então, eles fizeram pra ter uma ponta mesmo do Coringa nesse universo? Eu acho que sim. Você acha que algum momento teve o dedo do DCU lá? Tem Foi mais. lá um Kevin Feige da DCU lá, da DC, e falou, ó, tem que ter alguma ligação aqui, que a gente tem algum futuro aqui pro Batman. Não assim, mas eu acho que o Todd Phillips ele não é bobo, cara. Ele é um cara inteligente, um cara que, pô, tá se dando bem em Hollywood, mas eu acho que ele pensou assim, eu tenho o Coringa precisa certificar do Batman, eu tenho que fazer uma correlação. Eu acho, inclusive, que aquele final... Mas ele já tinha feito muita correlação. Você Só acha que precisava mais disso? Eu acho que precisava mais disso, assim. Porque assim, eu acho que aquele final que a galera acha, quando o Coringa tá lá no asilo, que ele tá preso, você percebe que aquilo lá são vários anos à frente. Você percebe... que a gente tem ou são vários anos à frente, ou é ele já há muito tempo lá e tudo isso passou na cabeça dele. Que eu acho que não. Eu voltei na fim. Mas vai, continua o seu... Assim, eu gostaria de pegar essa polêmica agora, que todo mundo tá achando que... Tudo passou na cabeça. Tem um pessoal que tá achando que passou na cabeça dele. Eu acho que não. Por alguns motivos. Primeiro porque, assim, não dá pra você contar uma obra pra causar o impacto que teve, daquele final dele matando um cara ao vivo, se só estiver passando na cabeça dele. Você perde tudo que fez. Perde todo o valor. As cenas que mostram que algumas coisas que aconteceram somente na cabeça dele, eles poderiam muito bem não ter passado também. Mas passaram. Mas é o meu ponto principal. O cara que é maluco, ele não sabe que ele é maluco. Eu acho que é a primeira, assim, razão que há em se julgar tipo assim, o fato de o cara ter um problema mental. Ele não sabe que ele é louco. Então, a partir do momento que ele começa a pensar em algo, assim, a imaginar na cabeça dele algo em que ele está pensando, que na verdade ele está imaginando, que está saindo com uma mulher, não faz sentido. Não faz sentido eu fantasiar uma coisa que eu estou fantasiando com outra pessoa. Então, se ele está lá em Arkham pensando assim, nossa, minha vida vai ser assim. Eu vou estar com a minha mãe, eu vou ter uma alucinação, uma fantasia que eu vou estar com essa mulher. Não faz sentido. Não faz sentido. Então eu acho... Vou num programa do meu ídolo, vou tirar... Não, ele podia até pensar nisso, criar essa fantasia na cabeça dele. Mas não criar a fantasia de que ele está imaginando outras fantasias. Sim. Ninguém quer maluco. Sim, é verdade. Eu não sou formado em psicologia, mas não faz sentido um maluco pensar que ele está cometendo... tendo fantasias dentro da maluquice dele. Mas eu concordo que no final talvez deixa um pouco aberto para você fazer a sua interpretação. Eu não acho também que foi totalmente assim, é isso, isso e isso. Mas eu acho que não faz sentido. Mas eu acho que o diretor ele deixou você pegar o final. Só concluindo, o que eu acho que aconteceu com a direção? A gente percebe que teve algumas cenas cortadas do trailer que não apareceu. Sim. O que eu acho que o diretor tinha em mente? Ele queria colocar alguma coisa no final relacionada ao Batman, porque o Coringa tinha significado do Batman e essa conversa toda. Só que, como ele tinha. Quando ele viu o material que ele tinha em mãos, ele falou assim: se eu relacionar esse filme diretamente ao Batman, eu posso perder algumas premiações, eu posso deixar de concorrer algumas coisas, porque vai virar um filme totalmente voltado para quadrinhos, o que a gente percebe que não é. Coringa não é algo só de quadrinhos. Não é. Qualquer pessoa que nunca ouviu falar de Coringa pode assistir tranquilamente. Que vai ver um filme único. Eu acho que ele tinha essa intenção, então quando ele fala assim, que ele começa a dar risada, a psiquiatra fala assim, do que você tá rindo? Ele fala, uma coisa engraçada, conta pra mim. Você não entenderia. Aí vem na imagem assim, o Bruce com os pais no chão. Eu acho que nessa hora ele ia correlacionar alguma coisa com o Batman. Por quê? Aquilo lá faz muito tempo após dos eventos. Ele tá com uma barba mais grisalha. A psiquiatra, ela tá com um look mais moderno. Ela tá com luzes no cabelo. A vestimenta, né? Sim, a paleta de cores é branca. Tá mais moderna, mais remetendo moderno. Sim, tá. O look dela é mais moderno. Eu acho que ali pelo menos porque pelo que a gente vê,
o Bruce no filme, ele tem ali volta dos seus 8 a 10 anos. Sim. Ali pelo menos é mais uns 12, 15 anos pra frente, pelo menos. Que o Batman voltaria, começaria com 23 anos, aí, por aí. Então, e aí faz sentido, porque assim, se ele encai isso com essa parte, só que eu acho que em último momento ele desistiu, deixou isso no ar, pra gente poder tá tendo essa discussão agora. Mas eu acho que, realmente, aconteceu o que tinha que acontecer, ou se eu for pensar no pior, que era tudo a cabeça dele, só aconteceu a partir do momento que a mãe dele morreu. Que ele foi preso por matar a mãe dele, ou foi preso por matar os 3 caras do metrô. É o que eu, assim, que eu imagino. Eu não consigo imaginar que o filme inteiro, desde o começo, seja uma coisa da cabeça dele. Na verdade, eu não tinha nem isso como teoria pra mim. Não teve nenhum momento, assim, que pra mim passou tudo na cabeça dele. Não. Porque pra mim ficou muito claro que quando era algo da cabeça dele, o filme mostrou. Eu acho que ele, se fosse pra deixar tudo subjetivo, ele deixaria. Mas ele fazer questão de mostrar o que era da cabeça dele, pra mim, já matou essa teoria. Porque ele tá separando. Isso aqui tá acontecendo na cabeça dele, isso aqui tá acontecendo de fato. Agora mas você tem uma coisa pensar... que eu não tinha percebido, o lance da arma. Que o cara oferece a arma dele assim, toma aí pra você se defender. E depois, quando ele deixa cair a arma no hospital, o chefe dele fala, cara, você... O cara que eu não lembro o nome falou que você tentou comprar uma arma dele. Aí você fica achando que o cara tá sacaneando ele, que ofereceu a arma pra ele e jogou a culpa nas costas dele. Mas na verdade só fazia coisa da cabeça. Caralho. Só fazia parte disso tudo, só fazia parte da loucura dele. Ele tava passando pra nós que o cara ofereceu a arma pra ele, sendo que ele realmente pediu pra comprar aquela arma. Porque não faz sentido o cara oferecer a arma pra ele, caguetar ele, dizendo que ele não fez nada daquilo, depois oferecer um uísque. Chegar na casa dele, vamos beber um uísque, toma aqui um uísque pra você beber. Ele não. Eu acho que a forma que o diretor tentou introduzir um pouco o universo, né, os personagens, e o próprio Bruce Wayne na trama, em alguns momentos me agradou, alguns momentos me incomodou um pouco a linha temporal, não sei, assim, eu fiquei meio confuso em alguns momentos. Falei, esse Coringa ele tem uns 30 anos, o Bruce Wayne tem uns 10... 8, né? Uns 8, ficou meio, pra mim, eu confesso, ficou... Eu tô seguindo a tendência do quadrinho, que matam os pais do Bruce Wayne quando tem 8 anos, tá? Essa, mas ali o Coringa ali, vamos dizer que ele tenha, 25 anos? Dá pra dizer uns 30. Uns 30. Carinha do Rock. Então, carinha acabadinho. Maltratado pela vida. Muita gente não entendendo as risadas dele. Muito cigarro. Então, o cigarrinho também foi parte. Quando que o Batman começou a ser o Batman? Bruce Wayne vestiu a primeira vez. Depende, cara. Assim, eu não lembro de ter, assim, eu acho que é uns 23 anos. Ano 1, se eu não me engano, é com 23. Então a gente jogaria ali 15 anos pra frente, o Coringa com 45. Não, tá bom. Dá pra comprar? Dá pra comprar, facilmente. Então tá. E no filme a gente tem uma insinuação em que em algum momento os dois poderiam ser irmãos. Isso me assustou um pouco. Isso foi estranho. Eu vi uma galera falando assim, tipo, porque eles estragaram, vai deixar o Coringa ser irmão do Batman. Mas não é assim que eles estragaram. Eles queriam te passar essa mentira, pra você ser impactado e depois entender que, porra, não é assim que foi da cabeça dele. Não parece que ele estava escrevendo um roteiro, não, ele vai ser irmão. Não, melhor não ser irmão. Ele te trouxe pra uma... Depois ele fala, não. Você se enganou, não era isso aqui não, calma. Confia no filme que ele não vai ter esse erro, né? Foi totalmente proposital. Isso foi legal. E mostrou, e acho que foi importante pra mostrar realmente os problemas mentais que a mãe dele tinha. E pra também a gente... vamos dizer assim, entender mais o nível de problemas psicológicos que ele tinha, né? Com todas as agressões que ele sofreu, a sua mãe ter inventado isso na cabeça dela, todos os abusos que ele sofreu. Mas você não acha que isso é uma dualidade também? Porque assim, se a mãe dele tem problemas psiquiátricos, a tendência é que o filho também tenha. Sim. Só que ele é adotado segundo a trama segundo parte da trama do filme. Então, num parte do princípio, parece que assim que o problema psiquiátrico ele não é genético. Parece que ele é assim, é um fenótipo que você passa de acordo com o ambiente que você vive. Eu acho. É legal essa dualidade, né? Realmente não foi genético, mas acho que a quantidade de traumas que ele sofreu, você vê no filme que ele sofreu abusos. Eu acho que isso às vezes impacta mais do que propriamente a genética em si, né? E isso mostra que no filme foi realmente isso. Então a gente tem
pra quem eu não sabia como ia ser como esse Coringa ia estar inserido no universo Batman, não só no universo DC, DCU, né, mas no universo Batman, mas no filme aqui ele, sem muito mistério, ele já te posiciona. Você vê Batman, Bruce Wayne, você vê Alfred, você vê... O Alfred também parece muito sutilzinho, né? Muito sutil. Naquela cena que ele devia estar pegando alguma empregada, né? Pra deixar o menino Wayne. É só isso que você tem que... Menino Alfred. de milhões de dólares Alfred, brincando sozinho. Você tem que só cuidar da porra do moleque de 8 anos. Você deixa ele 40 minutos no portão da casa... brincando com um psicopata. Esse é o seu trabalho. Ali o Alfred, na verdade, eles podiam ter quebrado todo o universo, demitido o Alfred. Não ia ter mais lá. Tem mais Six, né? Imagina como devia ser o Iman Alfred, Six. você tá demitido. Você tá demitido. Mas a gente tem Bruce Wayne, Alfred, a gente tem Thomas Wayne. E o interessante da Thomas Wayne, principalmente nesse filme, porque o Bruce Wayne é um moleque de 8 anos que basicamente nem fala. Você vê ali uma criança inocente, sem ainda ter tido o trauma de ter perdido os pais. Mas você vê o Thomas Wayne da visão, não da visão do Bruce, né? Não da visão, assim, da visão daquele do pai herói, rico. É só na visão do Coringa, ou seja, na visão do Coringa ele é um cara muito escroto. Um cuzão. Um snob, cuzão. É legal isso, assim. Só que, tipo, quando você traz isso, fica ainda mais bacana, porque se é só da visão do Coringa, lógico que o Thomas Wayne vai ser um Zé Ruela. E acho que ele quis isso. Ele quis quebrar isso que a gente só tem o preto e o branco. A gente só tem o herói e o vilão. Ele quis mostrar assim... Porque tudo que a gente já viu sobre Thomas Wayne, sobre a família Wayne, era que os pais dele eram as melhores pessoas do mundo. Ricos, porém... que queriam ajudar os pobres, ajudar a cidade realmente. Nesse você vê uma outra perspectiva, eu acho isso muito interessante. Um ponto importante que você tocou, não é preto e branco, é cinza. É cinza? É cinza. Exato. É blur, né? É esfumaçado. Assim, e as pessoas são assim. A vida é assim. A gente tem momentos, né? Exatamente. A gente tem momentos que a gente pode ser uma pessoa boa, mas a gente tem momentos que muitas pessoas, difícil de confessar. Como você sabe se em determinado momento do seu dia, da sua vida, você não foi ruim para uma pessoa? Pra você, às vezes você não foi. Você não foi. Mas pra sociedade, perante a sociedade, uma visão pra vida de alguém, a visão de Exato. alguém. De repente isso é ruim. Sim. Talvez se a gente tivesse uma visão do Bruce Wayne, ele era o pai amoroso, podia ser aquele cara, aquele político tentando ascender como na pai política de poderia Gotham, mas ele ser um cara amoroso. Sim. E aí pega a referência da trilogia Nolan, que era um Thomas Wayne totalmente bom, que queria fazer o melhor pra sociedade e tudo mais. Sim. Só que a gente só pega nesse filme aquela entrevista que ele chama a população de God de palhaço. De palhaço. Porque quem tá vendo, do ponto de vista de quem a gente tá enxergando? Do Coringa. Do Coringa, da sociedade. Exatamente. E eu acho que... Eu gostei dessa referência... Não referência, né? Mas de como o Coringa foi inserido. Com algumas ressalvas, você falou também, eu concordo com essa parte da morte dos pais dele. Eu acho que não precisaria ter essa cena das mortes. De novo a gente vê isso no cinema. Eu acho que podia ser subjetivo. Não precisava. Podia ser Sabe só aquela parte dele parte saindo do teatro, Não, talvez? sabe aquela parte que mostra várias telas de TV, assim, dando notícias do que aconteceu? Será? Pegasse um momentinho de uma tela, morreram porque de novo, Thomas e Martha Wayne. eu acho que essa Acabou. cena não, Seria perfeito, né? não distorceu um pouco do que ele estava da proposta do filme, porque Sim, ele sim. fez algo muito clássico de filmes do universo que parece que era... Não sei se a Warner impôs isso ou... Acho que não. Acho Não que sei. É totalmente Mas nas mãos tem as mortes de novo dos pais do Bruce Wayne com uma perspectiva diferente. com o puxar do colar de novo de pérolas. Mas é mais tensa. Você vê, pela primeira vez você vê o sangue esguichando no Sim. rosto do Bruce Wayne. É mais legal. pesado, é mais gore. Mas eu tô querendo, novamente, a gente tá querendo ser chato achando algum... Cara, e uma coisa importante. A trilha sonora. A trilha. Conduz Cara, o filme, sim. né? Conduz o filme. Eu acho que o tema do Coringa, a gente tem Frank Sinatra, a gente tem algumas... Você tem temas pesados que não tem... Você tira totalmente a voz, você tem só cordas pesadas. Aquela corda da trilha sonora são original, melancólicas, são muito boas. E também você Aquela tem dança músicas... que ele faz no banheiro, Exato. né? A Aquela trilha corda destacar. única, eu acho que é um violoncelo. Acho que é um violoncelo, não é nem um violino. É muito bom, né? Sensacional, Eu acho que velho. ele mesclou muito bem músicas com melodia e canto e voz, né?
instrumentos e voz, mas também a hora que ele quis tirar muito instrumento e deixar mais crua a música para focar algum momento mais melancólico, mais tenso, mais importante do filme, cara, sensacional, muito bom. Muito bom, verdade. Cara, e assim, a gente falou, viu muita coisa, mas esse filme já estreou com muita polêmica, né? Já. Já estreou assim, a gente sabe que principalmente aqui no Brasil a gente não tem muito essa realidade, mas a gente sabe que nos Estados Unidos, principalmente, a gente tem um grande problema... Pegando um pouquinho pra Europa e talvez a Oceania, do caso da Nova Zelândia, do cara aqui. Vamos falar assim, então, tirando o Brasil um pouco, que a gente não tem tanto isso. A gente tem, mas não é tão forte. Mas a gente sabe que a gente tem alguns problemas, assim, em outros países muito forte. A gente tem alguns problemas sociais diferentes um pouco do que a gente tem aqui. A gente tem alguns filmes, muitas vezes, que são relacionados com algumas tragédias, alguns atentados. A gente teve isso até com o Dark Knight. A gente teve 2012, né? Um atentado no cinema. Em Colorado. Inclusive, esse mesmo cinema não... Foi proibida a passagem do filme, né? Que não foi proibido. Eles optaram por não... foi uma opção. Filme, né? Tá, entendi. E então, assim, é um filme polêmico. E eu confesso, alguns momentos eu senti que ele era uma vítima da sociedade, da situação em que ele estava inserido. Por alguns momentos eu entendi a motivação da transformação dele, mas não entendi os fins, claro. Não entendi os meios e os fins. Assim, e onde eu toco em 2 pontos. Na questão da vizinha dele, que ele tem toda aquela fantasia de que ele tá tendo um romance com ela. Eu achei que eles iam expor que ele tinha matado ela. E aí começava a colocar a crueldade do personagem. E também no caso do anão. Se ele mata os dois, eu acho que delimitava aí um ponto importante. O cara, assim, ele não fez só porque ele é vítima da sociedade. Ele fez porque ele é maluco. Por isso que eu achei que devia ter mais exposição desses 2 casos. Assim, exposição do caso da vizinha dele, que não mostra o que aconteceu. Talvez no futuro, mais à frente, a gente veja que... Futuro mais à frente é foda. Mas no futuro próximo... mostre se ela morreu ou não. E no caso do anão, eu acho que faria mais sentido se ele matasse. Porque daí ia expor a psicopatia dele, cara. Tipo, se ele é um cara que... Ele não matou o cara porque tava querendo vingança com o cara. Talvez ele não ter matado desse jeito, assim, de uma forma que ele não consegue não ter o discernimento do que é certo ou errado, mostraria realmente que ele é uma pessoa 100% com distúrbio, com problemas, 100% incapacitada mentalmente de tomar decisões sãs. Mas o fato dele, em alguns momentos, tomar algumas decisões ou algumas atitudes que não são totalmente insanas, prova que ele tem algum certo discernimento, mas... Exatamente, então, é o que torna ele mais humano. Mais humano, isso é perigoso. Isso eu acho que é o perigo, né? E aí muitas vezes as pessoas, em muitos lugares que a gente viu, falam assim, cara, muitas pessoas vão se identificar com isso. Sim, e a gente não tem ideia da quantidade de pessoas, a gente falou que não é um problema muito no Brasil, mas a gente não sabe, porque é um problema não, mas é uma condição que vem aumentando gravemente, assim, muito exponencialmente, que é problemas sociais. Mas o quanto que isso pode influenciar pessoas? A gente não tem noção de quantas pessoas podem ter assistido o filme e ter se impactado com isso. Mas eu colocaria aí um ponto de atenção. Eu não acho, sinceramente, eu, como uma pessoa que não só me julgo, mas eu sei que eu não tenho nenhum distúrbio do tipo. Problema é muito forte a gente ficar falando sempre problema, né? A gente tem esse costume. Mas eu não tenho, e não foi um filme que em nenhum momento me impactou numa forma de começar a repensar algumas coisas nas minhas atitudes ou tentar fazer algo parecido. Mas você lembra que eu falei pra você que é um filme perigoso. É um filme perigoso. Porque, mas assim, você acha que realmente esse filme pode causar algum tipo de manifestação, algum tipo de... A gente vive num mundo onde qualquer tipo de
assim, controversa gera reações extremas. A gente vive nesse mundo. O mundo que a gente vive hoje é isso. Qualquer tipo de ação gera reações extremas. Então eu acho que para uma pessoa que vive mais ou menos o que ele vive, se assistir esse tipo de filme, nem precisa ser tão perto, o cara não precisa ter um distúrbio, mas o cara só precisa entender que não se encaixa na sociedade e que ele perceba o quanto de sucesso é esse filme, a ponto dele falar, caraca, eu acho que isso é uma coisa que eu posso fazer, é uma coisa que eu posso chamar atenção pra mim. Você acha que isso, por exemplo, se acontecer algo do tipo, vamos torcer pra que não, Sim. mas se acontecer algo do tipo, você acha que pode... A gente Sim, pode colocar uma leve porcentagem de culpa no filme? Então, se aparecer alguém que faça algo do tipo e joga a culpa no filme, eu não vou falar, não, velho, não é possível. Não é aquele caso do videogame que o cara fica, tipo, joga uns games de FPS, de tiroteio e sai matando. Não, é diferente, cara, porque isso dá uma motivação pro cara, uma compreensão maior do que é a vida, de como que a sociedade ela oprime pessoas que têm certos tipos de problemas. Isso acontece. Então eu acho assim, é perigoso, não deveria ser, é bem diferente sobre ser perigoso e sobre dever ser. Deveria ou não, né? Não deveria não ser foi o perigoso. objetivo do não filme. Foi, não, jamais. Mas infelizmente na sociedade, no mundo atual que a gente vive, pode ser, né? Exatamente. Eu acho que em nenhum momento o diretor, a distribuidora, a produtora, o ator quis fazer, eu quero que pessoas se identifiquem. Porque assim, vamos falar sincero, exatamente. O Joaquin Phoenix, ele parece não ser uma pessoa totalmente normal. Normal, não, assim, nossos ele parâmetros. É estranho. Eu vi umas entrevistas. O que é normal pra você, às vezes não é normal pra mim. Mas assim, o normal eu falo pra média das pessoas que acham que pensam igual a você, agem do nosso modo que a gente entende assim, faz sentido. Ele não é uma pessoa que a gente vê, não é um ator... Ele é um tanto quanto excêntrico, ele é um tanto quanto diferente. Mas mesmo assim, eu acho que tudo que foi feito, até por ele, não foi em nenhum momento assim... quem se identificar com esse filme... Sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. Eu acho que isso é muito pesado a gente colocar isso na conta do filme. Não pode. Mas que é perigoso numa sociedade que a gente vive hoje. Sim, é perigoso. Ainda mais com uma facilidade de informação, com uma internet cada vez mais rápida e mais de fácil acesso. Difundida, né? Difundida. E esses problemas que a gente tem forte no mundo todo de Marte, que a pessoa querer se tornar um Marte, querer... De algum momento ela... Querer fama de um modo ou de outro. Foi a vida inteira... negligenciada. Exato, pela sociedade ela queria aparecer de alguma forma ou de outra, independente de como seja. É perigoso, mas eu não colocaria isso na culpa do filme. Eu não colocaria isso na conta do filme, simplesmente colocaria como algo perigoso. Sim. Mas sim, vamos sair desse papo pesado agora. Tá pesado. Vamos falar sobre futuro desse Coringa. Eu quero saber de você, se você imagina o que é o seguinte, tem gente falando em Joker 2, Coringa 2, fazer um filme solo, mais uma vez esse Coringa. Eu, sinceramente, sim, lógico que eu vou assistir, mas eu agora gostaria de ver ele no mundo inserido do Batman, e inclusive eu gostaria de ver Robert Pattinson contracenando com Joaquin Phoenix. Cara, eu acho que esse filme ele teve carta branca. Eu acho que ele não precisou, assim, eu acho que quando eles leram o roteiro, eles falaram assim, cara, faz. E foi um baixo orçamento, totalmente baixo orçamento, vai exceder todas as expectativas com certeza. E a gente já sabia, em paralelo, que a gente já vai ter um filme solo, novamente talvez, até pela escolha do ator de origem do Batman. Que é o Robert... Ai, papai. Tô bebendo uma aqui, aí tá difícil. A gente sabe que a gente vai ter um filme do Matt Reeves com Robert Pattinson. Matt Reeves é um cara que ele foca num universo mais sério, ele provou isso com Planeta dos Macacos. E a gente sabia... Quando saiu o filme, a gente já sabia que ia ter. Então a gente já sabia que não ia ter ligações. Não ia ter tempo pra isso, e o Matt Reeves tá fazendo o filme dele e tudo mais. E eu ainda tava com o pé atrás, eu não sabia o que ia acontecer. Não sabia. Esse filme do Coringa, pra mim, deixa totalmente aberto pra ter continuações e desenvolvimentos no universo. E daria tranquilamente pra fazer uma ligação. Até pela linha temporal, pela cronologia. Se a gente pensar num Batman do Robert... do Robert Pattinson com
Ele já deve ter mais dos seus 30, mas ele se passa facilmente por um Batman de abaixo de 30 anos. Com certeza. Pra mim. Então a cronologia bateria, mas não pro primeiro filme. Eu acho que esse primeiro filme... Não, o primeiro filme não pode mas ser. a DC já não tem mais nada a perder. A DC ela já cagou no universo dela, ela tem que rebootar. Eu colocaria nesse filme um leve easter egg, ou até um pesado easter egg do Coringa. Eu colocaria pra ver a reação. Tudo vai depender do Joaquin Phoenix. Eu acho o seguinte, sabe o que eu fico imaginando? Com certeza. Sabe o que eu fico imaginando? O Robert Pattinson é um cara que ele entrou no cinema mainstream, ele é um cara que entrou como Crepúsculo, primeiro ele fez Harry Potter, o cara de fogo, ele é o Cedric Diggory. E depois ele veio com Crepúsculo, então ele tá no mainstream, só que ele é um cara que gosta de fazer cinema alternativo. Então imagina esse cara assistindo o filme do Coringa, sabendo que ele vai fazer o próximo Batman. Eu imagino ele pegando o telefone e assim, Vou ligar. eu vou ligar pro Joaquin. Joaquin, é o seguinte. Joaquim, vamos. Adorei seu Coringa. Não, e ele é um bom ator, cara. Ele é um puto ator, Ele é um bom velho. ator. Pelo que eu vi em Harry Potter, e depois a gente viu muito forte em Crepúsculo, em todos os filmes de Crepúsculo, ele não mostra nada. Ele é um galãozinho, mais do mesmo. Mas tal. para quem assistiu Cosmópolis, Cidadezinha, Cidade Perdida. Lembrança. Ele é um bom ator, cara. Ele tem mais. Na verdade, quando saiu que ele ia ser o próximo Batman, eu gostei. Também gostei, falei pra você. Gostei. Cara, eu gostei, velho. Eu acho gostei. melhor que muito cara que tá. Os caras estavam falando do camarada lá que fez o Fera lá e fez Mad Max. Não, mas esse cara tá meio batidinho, já foi o Fera no universo Marvel. Eu gostei. Ele não fez, ele não fez nenhum ainda filme então, baseado... agora imagina ele assistindo o Coringa e falando, porra, que puta no filme, velho. E aí imagina E não pode ser uma saída boa pra DC? Imagina o Matt Reeves. Pô, vou entregar um primeiro Batman, ok. E vai ser bom. E vai ser bom. O segundo eu vou caprichar. Vai ter o Coringa. Ou o terceiro. Vamos partir do princípio que vão manter ele, né? Pra uma continuação. Não, sim. A princípio tem que ser, né? E assim, eu acho assim, o que a gente conversa bastante, o que a DC não teve foi calma. É verdade. Ela quis em Man of Steel, BVS já fazer um Liga da Justiça. Que não a gente legal. já ia ter, e antes do Liga da Justiça, já ia ter um Aquaman e já ia ter um Mulher Maravilha. Sim. Pensa num Liga da Justiça, tirando aquele filme, não o mesmo filme, mas tirando aquele filme, depois de um Aquaman, talvez com algumas alterações, e depois de uma Mulher Maravilha com algumas alterações. Mas esse tem longe, mas esse é um podcast que vai fazer mais pra frente sobre como queríamos que o universo de si funcionasse. Exato, tá bom. Vamos fazer isso. Vamos voltar, vamos pé no chãozinho de novo. Chão, como a gente imagina o futuro do Coringa. O que eu queria, imaginar eu acho difícil, hoje em dia a gente tá cada vez sofrendo mais, assim, a gente tá sendo pego de surpresa, mas o que eu quero como um fã da DC, eu quero, pra mim, Coringa, perfeito, filmaço, já muda aqui agora a minha nota pra 10, Batman do Matt Reeves e do Robert Pattinson. Não vai ter Coringa, a gente sabe disso. Primeiro filme, não vai ter Coringa. Mas eu colocaria um easter egg ou uma cena pós-crédito que é muito... que a Marvel trouxe, que faz certo, que dá muito certo. Eu colocaria uma cena pós-crédito. Não precisaria ser o Joaquin Phoenix, mas eu colocaria alguma coisa do Coringa. Detalhezinho, pequenininho. Detalhezinho. Só... Segundo filme, o Coringa com o Joaquin Phoenix. Mas assim, também. como você falou, tudo depende do Joaquin Phoenix. Eu acho, na boa, eu vou profeciar. Profecia. 10 de 10 de 2019, 22h45. Profecia do Kansas. Profecia. Se o Joaquin Phoenix ganhar o Oscar, que eu acho que é a grande coisa que ele almeja faz um bom tempo, se ele ganhar o Oscar, ele repete o papel de Coringa. Se ele não ganhar, eu acho que ele não faz. Eu acho que então o Oscar vai ser... Eu acho que o Oscar, porque assim, ele ganhou o Oscar, porra, já alcancei o ápice da minha carreira, que é um Oscar. Então agora dá pra eu fazer de novo. Ele nunca ganhou como melhor ator? Nem como coadjuvante? Não, não ganhou. Olha, é um bom motivador, né? Johnny Jr., acho que já concorreu com o Mestre. É um bom motivador, né? É um bom motivador. Então, assim, se ele ganhar o Oscar, Batman e Coringa, Batman do Robert Pattinson e Coringa do Joaquin Phoenix vai aparecer no futuro. Certeza. Ó, eu ia... Na verdade, como é que bate ao contrário da madeira? Pra acontecer, né? Você bate na madeira pra não acontecer. 3 vezes. Então você... não tem como bater. Não tem que fazer, né? Então tá bom. Finge que vai bater 3 vezes, mas não bate. Finge, mas não bate. 1, 2, 3, beleza. Mas assim, universo DCU é pra outro podcast. Tem muita coisa pra falar disso. Não vou falar. Eu quero falar bastante. Tem Lex muita coisa. Luthor, atorzão que eu queria. Tem muita coisa pra falar. Mas falando de Coringa e Batman, que é fechando o universo do que a gente tá falando.
a gente espera muito que esse Coringa volte pro universo DC, principalmente que a gente tem um filme Batman e Coringa com o Joaquin Phoenix de novo, né? Na boa, eu queria o Coringa do Jared Leto de volta. Ixi, polêmica. Mais polêmica do que o Coringa tava sonhando o filme inteiro, rapaz. Se o Coringa tivesse sonhando, e a pessoa é o Se Coringa fizer sonhando o isso- filme inteiro e acorda o Jared Leto. Nossa, eu sonhei que eu era o Joaquin Phoenix. Se... Primeiro podcast, Podcast do Podeixar. Obrigado pra você que ouviu até agora. Valeu. Se puder, compartilhe com os amigos. Mostre o quanto tão interessante é o nosso podcast. Valeu, Gus. Valeu, galera! Valeu. Tchau. Did you hear about it? That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life. Funny as it may seem, some people get their kicks stepping on dreams. But I don't let it get me down. 'Cause this old world, it keeps going around.